Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, o seu informativo com notícias resumidas e atualizadas, dentro do possível, dentro daquilo que eu puder fazer, já que eu sou o pesquisador, sou o locutor, sou o digitador, redator, até o revisor eu sou aqui, então tem que fazer tudo. Às vezes passa alguma coisa batida, vocês me desculpem, tá bom? Mas eu faço com o maior carinho para vocês que me seguem, para que utilizem com responsabilidade, com prudência. Se fizer algum corte, faça um corte para o bem, não para o mal. Tem muita gente maldosa por aí, né? Acesse Paulo Roberto Maciel e vá ao YouTube com mais de 10 mil vídeos. Vá ao Instagram, Facebook e blog. Edição do Web Jornal do Paulo Maciel, de 22 de outubro de 2024. 22 de outubro é terça-feira. Estamos no mês de outubro, 10º mês do ano com 31 dias. Neste mês houve um feriado, que foi o dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. E não tem mais feriado nacional neste mês, tá bom? Quero falar para vocês que estamos vivenciando a estação do ano da primavera brasileira. O verão vai começar em dezembro, ok? Portanto, estamos, na verdade, no primeiro mês da primavera. Começou no dia 22 de setembro, 22 de outubro, um mês da primavera, que é o primeiro verão, né? É o prenúncio do verão. Ok? Vamos falar sobre este dia. O que tem aqui de importante neste dia 22? A fase da Lua é cheia, começou no dia 17. Para você que corta o cabelo de acordo com a Lua, né, que faz dieta conforme a Lua, que planta, tem gente que planta, né, se orientando pela fase da Lua. Então, lua cheia, estamos passando 296 dias do ano, faltando 70 dias para terminar 2024. A Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, está vivenciando a 29ª semana do tempo comum. Alguns santos de devoção neste dia, temos aqui São João Paulo II, que eu vi, né, como Papa, visitando o Espírito Santo. Não vi lá presencialmente, vi pela TV, pelos jornais, mas vi muita coisa dele e até me emocionei quando ele foi atingido na Praça de São Pedro, né? Quase mortalmente. Me emocionei bastante, mesmo como um profissional equilibrado que eu procuro ser, me emocionei naquele dia que eu dei a notícia, porque uma pessoa tão boa, um santo como São João Paulo II, não é? Ser atacado, né, como foi, quase morreu, foi protegido pela intercessão de Nossa Senhora, da qual ele sempre foi devoto, né? Então, São João Paulo II, Santa Maria Salomé, São Melânio, Santa Josefina Leroux. É Dia Internacional de Atenção à Gagueira, Dia do Enólogo, Dia Internacional do Rádio Amador. Algumas comemorações deste dia. Agora eu tenho aqui algumas manchetes. Você gosta de saber as manchetes? As manchetes são uma pitadinha da notícia para você depois, né, saber totalmente do que está acontecendo. Deputado vê pedalada fiscal na nova era da gestão petista no Planalto e ingressa no TCU, Tribunal de Contas da União. Pedalada foi o que resultou no impeachment de uma ex-presidente. Performance sexual com a mostra das nádegas em Universidade Federal no Brasil revolta brasileiros. Meu Deus do céu, a que nível chegou a Universidade Brasileira, hein? Performance anal, meu Deus do céu. 17 equipamentos de computador são furtados em faculdade do Espírito Santo com prejuízo de 120 mil. Animais bovinos morrem ao caírem de montanha no interior capixaba. Continuam furtos de fios na capital espírito-santense.
Confira alguns resultados do futebol profissional masculino. Caminhão desce ladeira desgovernado em Colatina. Aeroporto Porto Alegrense retoma voos após 170 dias. Comprimidos de rebite apreendidos no sul capixaba. Meu Deus do céu, é uma droga, hein, gente? Rebite é uma droga. Vamos falar de espiritualidade na Catedral de Colatina nesta terça-feira, dia 22 às 19 horas, tem celebração eucarística, é o sinônimo de missa. Será presidida pelo novo pároco da nossa igreja aqui central, Padre Irineu Claudino Salles. Catedral de Colatina, 19 horas, ok? Olha, se você quiser mais informação, quiser colocar intenções na Santa Missa, missa de sétimo dia, saber de outras informações, atenção, telefone da Secretaria Paroquial é 2102-5010. Ou é melhor você ir diretamente à Secretaria, que funciona diariamente na entrada da Catedral. Agora a Paróquia Santa Clara dos Franciscanos e também do Mosteiro das Irmãs Clarissas, na zona urbana, hein? Colatinense, perto da zona central, bairros São Vicente e São Judas Tadeu. O telefone é 3722-6249. Vale dizer que no Mosteiro das Irmãs Clarissas tem missa diariamente, às 7 horas e no domingo às 8 horas. Já pensou acordar e já ter louvado a Deus numa missa, recebido essa graça? Pois é. Agora, Matriz Imaculado Coração de Maria, bairro São Silvano, o telefone é 99507-2251. No meu segundo município, em Vila Velha, Santuário Divino Espírito Santo, eu tenho o telefone aqui, telefone fixo 3329-1266. Agora eu quero falar para você que está desocupado. Atenção! Não fique aí como um nem, não. Nem procura trabalho, nem estuda, nem se capacita, não está nem aí para nada. Não pode ser assim, não. Tem que labutar. Eu labuto desde jovenzinho e não me arrependo, não. Sempre me foi importante isso. Então, nós temos a agência do Cine, que é uma repartição pública que intermedia a contratação dos desocupados e funciona em vários municípios brasileiros. Aqui no meu município, Colatina, a sede deste órgão público é na Avenida Getúlio Vargas, número 98, no centro. E o telefone para contatos é o 3721-7102. Vai lá! É preciso labutar, porque só assim que a nossa vida se transforma. Previsão de tempo para esta terça-feira é do INCAPER, Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural, para o território capixaba. Vamos lá, tempo instável nesta terça-feira, 22 de outubro, por causa da umidade trazida pelos ventos costeiros associados à frente fria que se afasta pelo litoral. Há variação de nuvens e previsão de chuva em alguns momentos do dia em todas as regiões espírito-santenses. O vento sopra com intensidade moderada no litoral. Vamos falar agora de eleições 2024. No Espírito Santo ainda tem votação ainda. O único município que terá segundo turno no território do Espírito Santo para a eleição de prefeito é a Serra, com a disputa entre o Everson Meirelles, do PDT, e Pablo Muribeca, do Republicanos. Em municípios brasileiros onde haverá segundo turno, a propaganda em rádio e televisão se realiza de 11 a 25 de outubro. Portanto, tem alguns dias ainda. As eleições serão no dia 27 de outubro, último domingo do mês, envolvendo 39.900.000 eleitores em 51 municípios. Destes, 15 são capitais. Nota importante: jovem preso por roubar e tentar matar é idoso, um idoso de 80 anos, um octogenário. Atenção para essa notícia. Tentativa de latrocínio e furto são os crimes imputados a um jovem que foi preso dia 17 de outubro no Espírito Santo,
A polícia informou que ele estava dormindo na casa da mãe quando foi detido. A genitora facilitou a ação dos agentes das forças de segurança. O meliante tentou matar um idoso de 80 anos durante um assalto em Cariacica, na Grande Vitória, Espírito Santo, quando levou 2 aparelhos de televisão, vendendo-os num ferro velho. A vítima apresentava hematomas pelo corpo. O delegado Gabriel Monteiro diz que o jovem assaltante estava dormindo no sofá da residência da mãe, sem nenhum sentimento de remorso pelo delito praticado. Ele foi preso em flagrante e responderá por tentativa de latrocínio e furto, após a instauração do inquérito pela Polícia Civil. Será apurada ainda a receptação pelo ferro velho, e se for comprovado que houve a compra e posterior comercialização, o responsável pelo estabelecimento responderá por receptação qualificada, cuja pena é de 2 a 8 anos. Caminhão desce ladeira desgovernado em Colatina, no noroeste espírito-santense. Um caminhão desceu por uma ladeira em Colatina, batendo numa motocicleta e em 2 automóveis, e só parou ao chocar-se com o muro de uma residência. O caso se deu no dia 17 de outubro no bairro Nossa Senhora Aparecida. Felizmente ninguém ficou ferido. O motociclista conseguiu pular da moto quando o caminhão descia em velocidade. O vídeo circula em várias mídias. Comprimido de rebite apreendido no sul capixaba. Aliás, foram vários, né? Não foi somente um comprimido, não. Foram 135 comprimidos de rebite apreendidos no município de Itapemirim, na região sulina do Espírito Santo. A droga foi adquirida de um motorista da Serra, na Grande Vitória, segundo informou o caminhoneiro abordado. O condutor disse que é usuário da substância ilícita, usada principalmente para espantar a sonolência. Essa ocorrência foi no dia 16 de outubro. 17 equipamentos furtados em Faculdade do Espírito Santo. 17 gabinetes, também conhecidos como CPUs, de computadores, foram furtados de uma faculdade do bairro Camburi, no município de Vitória, no Espírito Santo. Os equipamentos estavam numa sala que seria utilizada por estudantes. No momento do crime, não havia ninguém no andar do prédio. O prejuízo é significativo, R$ 120 mil, e os responsáveis pedem a ajuda da população, que pode ligar para o Disque Denúncia da Polícia Civil 181. O caso se deu no mês de setembro de 2024 e até agora os produtos não foram recuperados. Continuam furtos de fios, ou seja, cabos elétricos, na capital espírito-santense. A Guarda Municipal de Vitória, no Espírito Santo, deteve uma dupla que havia furtado fios elétricos a fim de retirar o cobre para vender. Um meliante tinha 44 anos de idade e outro 30. Um agente da Guarda Civil Municipal informou que eles já haviam sido detidos anteriormente, mas foram soltos e permanecem na vida do crime. Ambos foram autuados por furto qualificado e encaminhados para um sistema de detenção provisória. Agora chega lá, tem aquela famigerada audiência de custódia, né? E não se sabe se eles foram liberados na audiência de custódia. Assassinado em Cariacica. Um homem assassinado em Cariacica. Vamos a essa notícia? Um homem foi assassinado em 18 de outubro de 2024, na última sexta-feira, no bairro Alzira Ramos, município de Cariacica, Grande Vitória, Espírito Santo. O fato foi divulgado no início da noite, sem muitos detalhes. Animais bovinos morrem ao caírem de montanha no interior capixaba. 8 vacas morreram ao caírem de um penhasco numa altura de 25 metros. O caso se deu no município de Água Doce do Norte, na região noroeste do estado do Espírito Santo. O dono do gado ficou abalado com o acontecimento inesperado e o prejuízo. Minha nossa!
Hein? 8 bovinos caírem de uma altura de 25 metros. Meu Deus. Nota do Rio Grande do Sul. Aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre retoma operações de voo. Após 170 dias sem pousos e decolagens, o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, retomou as operações de pousos e decolagens a partir da segunda-feira, dia 20... Deixa eu ver qual o dia. Dia 21 de outubro. A reabertura contou com 71 voos, sendo 39 partidas e 34 chegadas, promovendo a circulação de aproximadamente 9.000 passageiros. De acordo com a Fraport, concessionária que administra o aeroporto, o primeiro voo do dia seria a chegada às 8h10 de um avião de São Paulo. Neste primeiro momento, as rotas contempladas são São Paulo, Congonhas, Guarulhos e Viracopos, Rio de Janeiro, Galeão e Brasília. Os voos serão realizados das 8 às 22 horas em uma pista de 1.730 metros. O terminal, por sua vez, ficará aberto todos os dias durante as 24 horas. Uma semana depois, na segunda-feira, dia 28 de outubro, a previsão é de 98 voos e aproximadamente 15.000 passageiros, números que saltam para 122 voos e cerca de 16.000 circulantes em 4 de novembro. Na retomada, os procedimentos de check-in continuarão sendo realizados na área internacional, piso 2. O embarque retornará ao embarque doméstico, piso 3. O desembarque, por sua vez, retomará ao local oficial, piso 1. Sobre o horário de apresentação e check-in, a recomendação é de que os passageiros sigam as orientações de cada companhia aérea. Minha saudação a você que acompanha meus endereços na internet. Você gosta mais do YouTube, Instagram? Qual é o endereço que você gosta? Tem o blog, né? Olha, no YouTube tem mais de 10.000 vídeos, então você pode pesquisar à vontade com responsabilidade. Cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no fechamento dos negócios na segunda-feira, 21 de outubro de 2024, hein? Vamos ver aqui como se comportou a Rubiácea. O Arábica Bebida Dura, R$ 1.429. Arábica Bebida Rio, R$ 1.171. Conilon Bica Corrida tipo 78, R$ 1.354 a saca do produto em grão. Mercado financeiro em São Paulo, olha o dólar nas alturas, hein? O dólar fechou em baixa de 0,1%, cotado a R$ 5,69. Gente, como o real está se desvalorizando, hein? O dólar valendo R$ 5,69. Já a Bolsa de Valores Ibovespa teve baixa de 0,1% a 130.361 pontos. Notas capixabas: 240 quilos de maconha apreendidos em casa de pessoa insuspeita. Olha, a pessoa que não levantava suspeita. A Polícia Civil informou nesta segunda-feira, dia 21 de outubro de 2024, que apreendeu na semana passada no município da Serra, na Grande Vitória, Espírito Santo, 240 quilos de maconha e 26 quilos de cocaína e crack. Os entorpecentes foram localizados no imóvel. Havia produtos tóxicos até dentro da geladeira. O responsável pelo armazenamento é um jovem de 25 anos de idade que não apresenta histórico criminal. Quer dizer, não apresentava, agora vai apresentar, né? A facção criminosa do tráfico de drogas deve ter cooptado o rapaz, sem passagem pela polícia, a fim de não deixar pistas. Mas a polícia descobriu e o suspeito encontra-se foragido. Chuva forte em São Mateus, no litoral norte espírito-santense. No balneário de Guriri, situado no município de São Mateus, litoral norte capixaba,
A chuva foi bastante forte nesta segunda-feira, 21 de outubro. Ruas ficaram alagadas e foi necessário colocar bombas para drenar a água. Olha, em Colatina também choveu bastante na segunda-feira, mas uma chuva mais fraca. Notas polêmicas: petistas pedem e STF aceita termos próprios para homem trans em documentos públicos. Olha essa situação, que mundo é esse que nós estamos vivendo, hein? Tem muita gente que tem que se adaptar a um mundo desse. Já pensou? O Supremo Tribunal Federal acatou a ação do PT, Partido dos Trabalhadores, e determinou que o Ministério da Saúde coloque na documentação de nascidos vivos a nomenclatura mãe/parturiente e pai/responsável legal. Quer dizer, não pode ser só mãe e pai, não. Tem que ter parturiente e responsável legal. A justificativa é não discriminar a mulher biológica que se identifica como homem trans no momento em que dá à luz uma criança. O STF também formou maioria contra a revista íntima nas mulheres para visitas no sistema penitenciário. A justificativa é que viola a dignidade humana. Ao que parece, será dado um prazo de 24 meses para a instalação de equipamentos denominados scanners. PEC sobre composição do TSE avança no Legislativo. No Congresso Nacional avança uma proposta de emenda constitucional, conhecida como PEC, que proíbe ministros do STF de atuarem no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Atualmente, o órgão eleitoral é integrado por 7 magistrados, sendo 3 do STF. A proposição quer que a substituição seja feita por nomes indicados pela Câmara Federal e Senado. O senador Márcio Bittar, do Partido União Brasil do Acre, autor do projeto, informou que já foram conseguidas 24 assinaturas, faltando apenas 3 para a proposição tramitar na Casa de Leis. Minha saudação a você, eu saúdo você que me acompanha no @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao YouTube com mais de 10 mil vídeos, tem o Instagram também, Facebook e blog. Notícias para o seu dia. Padre Irineu Salles toma posse como pároco em Colatina. É uma notícia colatinense para você. No domingo 20 de outubro de 2024, às 18 horas, o padre Irineu Claudino Salles tomou posse como novo titular da paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Colatina, na região noroeste do estado do Espírito Santo. A cerimônia foi presidida pelo bispo diocesano Dom Lauro Sérgio Versiani Barbosa. O padre Irineu é o sucessor do padre José Valdecir Romão, que assumiu no dia 13 de outubro de 2024 a paróquia Nossa Senhora Auxiliadora em Marilândia, município vizinho da Princesa do Norte. Irineu Claudino Salles nasceu em 24 de julho de 1988, no município de João Neiva. Sua ordenação sacerdotal se deu em 12 de agosto de 2017. Naquela data, após cursar filosofia e teologia, foi ordenado presbítero, ou seja, padre, sacerdote. São palavras sinônimas. Ele permaneceu por 2 anos na paróquia São Domingos, no município de São Domingos do Norte, no Espírito Santo, onde já atuava desde seminarista. Depois foi transferido para a paróquia São Pedro, em Baixo Guandu, também no Espírito Santo. E já foi ainda vigário da paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Colatina, onde agora passou a ser pároco.
Olha, apagão atinge ilha comunista de Cuba. Um apagão geral atingiu Cuba, sem previsão de retorno da normalidade total. A ilha do Mar do Caribe, América Central, iniciou o último sábado, 19 de outubro, sem energia elétrica, depois que houve uma pane na principal usina termoelétrica, provocando um colapso no sistema. O problema começou no dia anterior. De acordo com mídias diversas, os cubanos enfrentam problemas pontuais de energia elétrica há 3 meses. Em acidente caseiro, petista da Silva fere a cabeça. O presidente da nova era da gestão petista no Planalto, o da Silva, sofreu um acidente em casa e os médicos recomendaram cancelar mais uma de suas viagens, esta última que seria para a Rússia. O político esquerdista feriu a cabeça, foi atendido num grande hospital e terá que passar por um período sem viajar, pelo menos pelo exterior, cumprindo agenda apenas local. Fala-se que ele caiu de uma cadeira. É o que se comenta na internet, pois as informações são vagas. Nota pluvial. Olha, chuva em Colatina. O domingo e a madrugada de segunda-feira, dias 19 e 20, foram de chuvas consistentes em Colatina. As precipitações pluviais reduziram a temperatura na Princesa do Norte, Espírito Santense. Morte de cantor internacional. Repercute a morte do músico internacional Liam Payne, que aconteceu em 16 de outubro de 2024, quarta-feira. O cantor era ex-integrante da banda One Direct e faleceu na Argentina, onde faria show. Morte por afogamento em Vila Velha, no Espírito Santo. Um caso de afogamento com morte foi registrado no município de Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo, mais precisamente na Praia da Costa. A fatalidade foi registrada no último fim de semana. O falecido tinha 59 anos de idade. O socorro do SAMU foi acionado, mas não houve como salvar o paciente. Confrontos, morte e incêndio em coletivo no sul capixaba. Olha essa notícia que chama a atenção, hein? Situações tensas se verificam nos últimos dias no município de Itapemirim, na região sulina do estado do Espírito Santo. Uma viatura policial foi alvo de atos criminosos na localidade de Graúna. Confrontos terminaram com uma pessoa morta. O indivíduo morreu após se envolver em enfrentamento com a polícia e ser socorrido. Mais 2 suspeitos foram detidos. Houve também um ônibus totalmente incendiado, meu Deus do céu, formando uma longa nuvem de fumaça no céu. Vandalismo, crime, minha nossa. Desde a quinta-feira, dia 17 de outubro, problemas sérios relacionados à insegurança pública, à criminalidade, têm sido registrados na área. Olha, não é um município tão grande, né? Itapemirim, um local pacato, tem até balneário, e de repente, violência urbana, crimes, mortes, vandalismo. Meu Deus do céu, Deus salve o Brasil. Coqueluche deixa pais de bebês em alerta no Espírito Santo. Há locais em que há surtos de coqueluche no estado do Espírito Santo. São surtos pontuais, então. Os casos aumentaram 800% no território espírito-santense em 2024 agora. As mães, durante a gravidez, devem receber o imunizante contra o mal sanitário, procurando orientação com o médico. Os bebês devem receber o medicamento conforme a faixa etária. Mais de 700 serviços públicos de vacinação existem para cumprir o calendário no estado. Mulher esfaqueia e mata companheiro em Santa Teresa, na região serrana, em noroeste do Espírito Santo, minha Nossa Senhora.
É mulher matando marido. Será que isso vai ter repercussão? Porque só repercute quando o marido mata a mulher. É uma inversão de valores, né? Nós temos que pensar no ser humano como um todo. O ser humano e não sexo. Vamos falar a notícia. Mulher esfaqueia companheiro em Santa Teresa e ele morre. Uma mulher esfaqueou o marido. Isso aconteceu no município de Santa Teresa, próximo da região noroeste do estado do Espírito Santo e da região serrana. A ocorrência foi para o DPJ de Aracruz, no litoral norte. O fato se deu durante a madrugada como tentativa de homicídio. Ambos estavam consumindo bebida alcoólica, sempre a bebida alcoólica ou a droga no meio desses atos de brigas, hein? Em determinado momento, o casal começou a brigar. O homem foi levado para um hospital da região. O conselho tutelar foi acionado, pois havia adolescentes de 15 e 13 anos na casa que ficaram desprotegidos, tendo em vista que a mãe foi presa e o homem, que não é o pai das crianças, foi hospitalizado. E olha, o homem esfaqueado por essa mulher morreu. Numa primeira notícia não falava em morte, mas a outra notícia seguinte diz que ele, que tinha mais de 30 anos, pouco mais de 30 anos, morreu e seu corpo foi levado para o Serviço Médico Legal do município de Linhares, no norte espírito santense. Triste, né? Essa questão de bebida, droga, briga entre pessoas, indivíduos e morte. Deus salve o Brasil. Outro homem assassinado no Espírito Santo. No município de Vargem Alta, um homem de 44 anos foi esfaqueado e morto. O caso se deu dentro de um alojamento onde operários de uma empresa se abrigavam e envolve o consumo de bebida alcoólica. O registro desse fato se deu no domingo 20 de outubro de 2024. Agora é hora de futebol. Vamos falar de futebol. Atenção, então. Nota esportiva. Olha, a seleção brasileira só volta a jogar em novembro. Próximo jogo da seleção brasileira pelas eliminatórias da Copa do Mundo será no dia 14 de novembro de 2024 contra a Venezuela, na casa do adversário, pela 11ª rodada. No dia 19 de novembro, o confronto será contra o Uruguai em Salvador, Bahia. Na última partida, em 15 de outubro, os brasileiros derrotaram os peruanos no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Vamos à tabela e classificação, resultados de jogos da 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro Masculino de Futebol. Dia 16 de outubro, São Paulo venceu o Vasco por 3-0 no Brinco de Ouro. O Fortaleza e o Atlético Mineiro, no Castelão, empataram em 1-1. Dia 17, quinta-feira, às 20 horas, o Flamengo foi derrotado pelo Fluminense por 2-0 no Maracanã. O Corinthians fez 5-2 no Atlético Paranaense na Neoquímica Arena. Dia 18 de outubro, o Atlético Goianiense e o Cuiabá empataram em 0-0 no estádio Antônio Ascioli. O Botafogo e o Criciúma também empataram em 1-1 no Maracanã. Cruzeiro e Bahia no Mineirão também terminou em 1-1. Dia 19, o Internacional venceu o Grêmio no Beira-Rio por 1-0. O Vitória venceu o Bragantino no Barradão por 1-0 também. No dia 20 de outubro, Corinthians e Flamengo ficaram no 0-0 no estádio Neoquímica, em São Paulo, capital. Foi pela semifinal da Copa do Brasil, no caso, o jogo Corinthians e Flamengo, e não pelo Brasileirão. Pelo Brasileirão teve Palmeiras 5, Juventude 3, no Alfredo Jaconi. Então o Palmeiras foi à casa do adversário e fez 5-3. E agora a classificação da Série A do Brasileirão masculino após a 30ª rodada.
Primeiro lugar, Botafogo, 61 pontos. Segundo, Palmeiras com 60. Um ponto de diferença só. Terceiro lugar, Fortaleza, 56. Quarto lugar, Flamengo, 51. Olha, o quinto é o São Paulo e o sexto é o Internacional. Gente, o Flamengo, inclusive, na Copa do Brasil, ele vai disputar a final da Copa do Brasil. Vai enfrentar o Atlético Mineiro. As partidas serão nos dias 3 e 10 de novembro e a CBF define os mandos de campo. Minha saudação a você que acompanha meus endereços na internet. Paulo Roberto Maciel no YouTube, Instagram, Facebook e blog. É só escrever Paulo Roberto Maciel lá no campo de busca do Google, no YouTube. Nota agravante: deputado vê pedalada fiscal na nova era da gestão petista do Planalto e ingressa no Tribunal de Contas da União. Muito grave essa notícia, hein? O deputado federal Biratã Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, protocolou, neste ano de 2024, ofício no Tribunal de Contas da União, TCU, cobrando a apuração sobre o gasto de 3 bilhões, meu Deus do céu, 3 bilhões, com o denominado programa Pé de Meia. O deputado viu no ato da nova era petista do Planalto, liderada pelo presidente da Silva, a prática da famigerada manobra pública pedalada fiscal. Com a distribuição de dinheiro sem previsão no orçamento e falta de aprovação do Congresso Nacional, ou seja, dos legisladores. Não tem aprovação. Trata-se de um caso semelhante ao que levou ao impeachment, anos atrás, em 2016, da ex-presidente, também petista, Dilma Rousseff. O ofício foi recebido pelo TCU. Ignorando a derrubada de um veto pelo Congresso, a gestão do PT permanece distribuindo dinheiro sem que os recursos constem na lei orçamentária da União. O denunciante informou que um pagamento ocorreu perto da realização do primeiro turno das eleições municipais de 2022. Denúncia grave e vamos ver se vai ter resultado efetivo. Saudação a você que acompanha meu Instagram, @PauloRobertoMaciel 6 barra. Olha, notícia que mostra uma certa degradação do nosso ensino, hein? Neste ano de 2024, uma política muito prejudicial à nossa juventude e às famílias em geral. Performance sexual em Universidade Federal no Brasil revolta brasileiros. Olha, muitos parlamentares da oposição no Congresso Nacional e muitos brasileiros sensatos fizeram duras críticas ao governo federal na gestão petista em sua nova era no Planalto, depois de uma apresentação sexual erótica anal de uma cantora travesti na Universidade Federal do Maranhão. O caso se deu durante uma mesa redonda na instituição de ensino superior. Em sua fala, a respeito da, abre aspas aí você, dissidência de gênero e sexualidade, fecha aspas, a pessoa subiu numa cadeira onde cantou uma música, né? Não sei nem se é a música mesmo, expondo as partes íntimas, as nádegas, suspendendo inclusive o traje, a indumentária, mostrando as partes íntimas, gente, as nádegas aos alunos. E nas redes sociais, a pessoa ainda fez questão de exibir o vídeo da performance sexual
achando que estava fazendo alguma coisa útil. O deputado federal delegado Palumbo, no programa Os Pingos nos Is, no canal do YouTube, no dia 18 de outubro de 2024, disse que a sociedade não merece uma barbaridade, uma coisa absurda dessa, mostrada pelo indivíduo que ainda recebeu aplauso no educandário. Meu Deus do céu. O parlamentar apresentou um requerimento, cobrando explicações do ministro da Educação. Ele revelou até que não quer que sua filha vá para uma universidade federal, pois o nível não é aceitável. Disse ainda que essas pessoas são as mesmas que são contra a escola cívico-militar, onde existe disciplina, hierarquia e estudo, menos essa pouca vergonha. Palavras dele. E os esquerdistas chamam os cristãos e outros que se pronunciam em defesa da família de fundamentalistas, de ultradireita. O comentário de Roberto Mota foi na mesma linha. Ele lembrou que uma performance quase igual aconteceu em outubro de 2024 no Ministério da Saúde, em evento público pago com dinheiro dos contribuintes. Meu Deus do céu, dinheiro do contribuinte, dinheiro que é meu, que é seu, um evento semelhante. Não sei se você acompanhou isso, mas eu me lembro disso. Para Mota, a vulgaridade e a hipersexualização fazem parte de uma coisa chamada ideologia de gênero, uma chamada teoria crítica, entre aspas, ou espécie de doutrina engendrada no ambiente universitário, a fim de virar pelo avesso pontos fundamentais da civilização ocidental. Foram filósofos da linha marxista da escola de Frankfurt que inventaram essas coisas. No início do século XX, essa escola migrou da Alemanha para os Estados Unidos e expandiu-se por partes do mundo. Olha, lamentável isso, hein? Uma pessoa exibindo até mesmo as partes anais, a parte anal, retal, virando-se para o público e todos os presentes, pelo menos o que se viu no vídeo, aplaudindo. A que ponto chegamos, gente? Tá difícil, né, a coisa? Minha saudação a você que acompanha meus endereços na internet. @Paulo Roberto Maciel 7919, YouTube, Instagram, Facebook e blog. Catequese. O Ocidente está caminhando para o fim? Você pensa isso? Você percebe isso? Pois é. Que nunca neguemos Jesus. É uma orientação lúcida para todos nós. Que nunca neguemos Jesus. Nem escondamos as verdades do Evangelho. Há hoje uma luta terrível do mundo contra o Evangelho. Na Inglaterra, um bondoso cristão oficial reformado foi preso e precisou pagar uma boa quantia em dinheiro por estar rezando em silêncio diante de uma clínica abortiva. Esse homem testemunhava Jesus com o mandamento não matar. E foi punido. Isso demonstra praticamente o fim da Europa. Desde algum tempo que nós estamos observando isso. O fim da Europa. Deste Ocidente que foi construído, cristianizado pela Igreja. Durante 600 anos a Igreja trabalhou a massa bárbara que dominou o Império Romano por volta do ano 400, segundo o comentário do professor e escritor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino. Eram godos, visigodos, ostrogodos, alamanos, suevos, burgúndios, celtas, vikings, vândalos, que haviam transformado a Europa num mosaico de povos bárbaros. A Igreja, com os papas, os monges, trabalhou essa massa pagã, fazendo uma transformação, transformando-a na cristandade.
E o que acontece? Esse Ocidente, essa Europa agora vira as costas para Jesus. E uma advertência: Jesus virará também as costas para ela. Aquele que me renegar diante dos homens, eu vou renegá-lo diante dos anjos de Deus. Advertiu Jesus. Está no Evangelho. Não ficará pedra sobre pedra, diz também Jesus aos judeus, quando não o reconheceram em sua primeira vinda para salvar o mundo, para morrer na cruz e ressuscitar por nós. A Europa, com comportamento semelhante, não está sabendo reconhecer. E também o Brasil, com tanta coisa horrorosa, tanta promiscuidade. A igreja não aceita o ceifamento de vidas no útero, não aceita a eutanásia, não aceita a manipulação de embriões, não aceita que seja gerado o bebê na proveta, não aceita a ideologia de gênero, não aceita o matrimônio de pessoas do mesmo sexo. É a doutrina da igreja. E hoje quem defende essas ideias pode ser levado aos tribunais. Mas Jesus diz: não tenha medo. O Espírito Santo irá iluminar o fiel nos tribunais para falar o que deve ser dito. O próprio apóstolo São Paulo, em sua caminhada, foi preso de muitas formas e maneiras, e em muitos lugares, até em Roma, na época capital do império, e soube se defender com uma sabedoria impressionante. Algo difícil para outro ser humano que não tivesse a proteção de Deus. Em outras situações, Jesus às vezes não impede a morte daqueles que o testemunham, como aconteceu nas revoluções, as famigeradas revoluções francesa, espanhola, mexicana e comunista. Eles morreram, mas Jesus lhes deu a graça do martírio, a força espiritual para suportar tudo. Eles perderam a vida na terra, mas garantiram a vida eterna com Deus. É importante observar que Jesus diz que quem pecar contra o Espírito Santo não será perdoado. Esse pecado é o endurecimento do coração. Endurecimento do coração. Ou seja, a pessoa sabe que está errada, no entanto, não quer aceitar o erro, fechando o coração para a graça de Deus, para a voz do Espírito Santo na consciência. A pessoa prefere se fazer de surda ao invés de ouvir a voz do Espírito de Deus. Ela se fecha para a voz de Deus. Só é perdoado quem reconhece o pecado e se arrepende. Se a pessoa não se abre, como é que Deus vai perdoar? Difícil, né? Essa situação do Ocidente se entregando aí às mazelas de um mundo conturbado, um mundo muito louco, hein? Uma nota festiva: você gosta de festa? Tem atração dominical com música sertaneja e cavalgada na zona rural de Colatina, mais precisamente em Santa Joana e Queira Deus, região do Pontal. Vamos a essa informação, né? Atração do fim de semana é sempre bom. No domingo, dia 27 de outubro de 2024, às 12 horas, será realizado o evento Ressaca da Cavalgada, no Bar do Galego, situado na localidade de Santa Joana, em Colatina, município da região noroeste do Espírito Santo, mais precisamente na rodovia ES 446. A locução do evento será com Mineirinho Terra Viva e as atrações musicais serão com Diego Nunes, Camilo César e Renan do Forró. Às 10 horas será a saída da cavalgada da Fazenda Belote, em Pontal, passando por Queira Deus. Haverá churrasco gratuito na saída da cavalgada e na chegada os cavaleiros terão almoço grátis e haverá ainda venda de linguiça. Olha, boa atração no domingo 27 de outubro. Chegamos ao fim de mais um web jornal do Paulo Maciel. Você que nos acessa
acessa meus endereços telemáticos, Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, ou Paulo Roberto Maciel 6 barra, ou ainda, você que acessa o repórterpaulomaciel.blogspot.com, a paz de Cristo, a paz de Deus, Shalom Adonai. Obrigado.